Bom, pessoal, nós temos aí na sequência uma aula sobre o final do primeiro reinado e o início das regências. Vamos lembrar, né? A crise envolvendo Dom Pedro e as oligarquias brasileiras. Aquele homem da independência ou da morte vai abandonar o país e vai deixar o poder nas mãos das elites. Você quer saber mais sobre esse assunto? Assista essa aula e na sequência a gente volta a falar. www.aprendacerto.com.br. Dê uma olhada no site que você vai gostar. Um abraço. Olá, pessoal. Trabalhando a história do Brasil, o primeiro reinado, nós já vimos que algumas questões afetaram a relação de Dom Pedro com as elites brasileiras. Nós vimos que, de uma certa forma, as elites brasileiras, para não mexer com a escravaria, a ideia era: o Haiti não é aqui. Nós não podemos iniciar um movimento de independência, rompendo com Portugal, agitando a senzala, porque escravo é nossa propriedade. Então veja, havia síndrome do haitianismo. Então, 1804, o Haiti se tornou independente, foram escravos ou ex-escravos que fizeram aquela independência. Então a elite brasileira encontrava em Dom Pedro a possibilidade de fazer uma independência por cima. Mas nós vimos que Dom Pedro sabia da importância dele, do papel dele naquela independência. E ele queria ter o quê? Espaço político. E o espaço político dele repercutiu no quê? Num problema de relação com as elites. Então a gente viu que no primeiro reinado nós tivemos o quê? Uma queda de braços entre Dom Pedro e as elites, que era uma disputa pelo exercício do poder no país. É claro que os vários acontecimentos que pontuaram esse primeiro reinado desgastaram o imperador. E eles marcam o processo de isolamento político e impopularidade de Dom Pedro I. Então, quando nós falamos do assunto de hoje, desse nosso encontro, final do primeiro reinado e regências, nós temos que entender que a grande disputa está aqui, em duas palavrinhas: centralização e descentralização. Para Dom Pedro, o que era importante? O exercício do poder é meu. Veja, a elite participa, mas a última palavra quem dá sou eu. Então, essa ideia de um poder centralizado, expresso naquele poder moderador, que cabia a quem? A Dom Pedro, que zelava pela harmonia dos outros poderes e, em última instância, era a chave do exercício político da monarquia brasileira. Então, a centralização defendida por ele. E, é claro, a ideia de que nós fizemos a independência, Dom Pedro foi importante, mas nós, da elite, temos que ter a nossa voz política. Então, como é que a gente vai ter a voz política? Descentralizando. Então, a disputa envolve centralização e descentralização. Vamos, então, no próximo slide, ver quais foram os acontecimentos que desgastaram o imperador em relação a essas elites. Dá uma olhadinha aqui, Quais são os fatores que contribuíram para esse processo de isolamento político e impopularidade de Dom Pedro? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que isso aparece no vestibular, é o quê? A dissolução da Assembleia Constituinte. Então havia um processo de discussão, uma Magna Carta para o país, que era o projeto da Constituição da Mandioca, e nós vimos o quê? Que Dom Pedro, percebendo que o poder dele estaria esvaziado e que aquela Constituição, quando ele abriu a Constituinte, ele disse que esperava uma Constituição digna do Brasil e dele. Aquela Constituição não era digna dele. E ele era o homem da independência ou da morte. No caso, era a morte da Assembleia Constituinte. Então ele dissolveu a Assembleia Constituinte e em março de 1824 impôs uma Constituição ao país. E é essa Constituição que estabelece o quarto poder, o poder moderador. Isso não estava no projeto constituinte, da Assembleia Constituinte. Aquilo foi imposto pelo imperador naquela Constituição outorgada. Então já havia ali um desgaste dele em relação às forças políticas do país. Veja, como se não bastasse a imposição,
nós temos que entender que a resposta do Nordeste brasileiro, o Nordeste já havia se levantado em 1817 contra o pai de Dom Pedro, Dom João VI. Então, esse Nordeste, mais precisamente Pernambuco, começa um grande movimento de oposição àquilo que era a centralidade imposta por Dom Pedro. E o movimento não ganhou só Pernambuco, foi ganhando os estados, as províncias do Nordeste até chegar ao Ceará, que foi o quê? A Confederação do Equador. Então, um movimento que pretendia o quê? Separar aquela parte do Nordeste do resto do Brasil. Não aceitamos as imposições que vêm do Rio de Janeiro. Então, a proposta era criar o quê? Uma espécie de uma república com um princípio federativo. A ideia era descentralizar. Então, o que Dom Pedro fez? Quando soube da grande movimentação do Nordeste, qual era a palavra de ordem? Independência ou morte. No caso, o que foi? A morte da Confederação do Equador. Nós sabemos da repressão violenta à Confederação do Equador. Sabemos que o próprio Frei do Amor Divino Caneca, o Frei Caneca que havia participado da Revolução de 17, ele foi executado na repressão à Confederação do Equador. Então, isso fazia com que mais membros das elites brasileiras se colocassem contra a política autoritária de Dom Pedro. Como se não bastasse essa política doméstica autoritária, nós tivemos também um problema que marcou o primeiro reinado, que foi a guerra envolvendo ali a Argentina e o Brasil. A Guerra da Cisplatina. A gente tem que lembrar que Dom João VI, antes de ser Dom João VI, o príncipe regente Dom João, quando veio para o Brasil, incorporou a banda oriental do vice-reinado do Prata, com o nome de província da Cisplatina. Veja, Buenos Aires se tornou independente, criou-se a Argentina, e agora Buenos Aires reclamava aquele pedaço de terra que estava em poder do Brasil. Então houve a Guerra da Cisplatina. Dom Pedro endividou o país para fazer a campanha contra a Argentina. Qual foi o resultado da guerra? Vamos lembrar? O Brasil não ficou com a província da Cisplatina, nem a Argentina. Aquele território virou um país, o Uruguai. Então veja, quem ia pagar a conta daquela dívida? A elite brasileira. Por uma guerra feita por Dom Pedro, o autoritário, em que ele não conseguiu manter o controle sobre o território. Então, a política externa de Dom Pedro também desgastou a sua imagem. Então, isso é importante. E a gente tem que lembrar que com a morte do pai dele em Portugal, ele se tornava o herdeiro do trono de Portugal. Mas Dom Pedro havia colocado na Constituição brasileira, para garantir que o Brasil não ia voltar a fazer parte de Portugal, que se o governante brasileiro herdasse um trono no exterior, ele não poderia acumular coroas. Lembra disso? Ou ele ficava com a coroa do Brasil, ou ele assumia a coroa no exterior. O que foi que ele fez naquele momento? Renunciou à coroa de Portugal, em nome de sua filha, Dona Maria da Glória. E ele continuaria no Brasil. O problema é que o irmão de Dom Pedro queria governar Portugal, Dom Miguel. Dom Pedro, sabendo das pretensões do irmão dele, fez um acordo com o irmão. Ô mano, você casa com a minha filha, a tua sobrinha, e a gente resolve o problema. Veja, o acordo era, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, se casaria com a filha de Dom Pedro, ou seja, sua sobrinha, Dona Maria da Glória. E o problema, a crise de sucessão em Portugal, estaria resolvida. A princípio, Dom Miguel topou, mas a gente sabe que antes de Dona Maria da Glória chegar em Portugal, ele deu um golpe nas cortes e assumiu o poder em Portugal, com plenos poderes. Então veja, o que Dom Pedro fez? Quando soube que seu irmão havia dado um golpe e que assumia com plenos poderes o governo de Portugal, ele falou, é independência ou morte? No caso, é a morte do mano. Ele se envolveu na guerra para destituir o irmão dele do trono e colocar no trono a sua filha. Veja, empréstimos eram feitos, enviados para Portugal, para a luta dos partidários de Dona Maria da Glória contra Dom Miguel. Quem ia pagar essa conta? A elite brasileira. Então a gente tem que entender que o envolvimento de Dom Pedro na sucessão ao trono português
também contribuiu para o desgaste político dele aqui. Muitos diziam, mas o que ele é? Ele é português. Ele está mais preocupado com as questões de Portugal do que com os problemas do país. E a gente tem que lembrar que, embora ele fosse autoritário, ele manteve aqueles acordos que o pai havia assinado com a Inglaterra, que garantiu o quê? Uma política liberalizante de importações. Então a gente tem que entender que o Brasil não tinha nenhum grande artigo de exportação, mas importava bastante. E o resultado era uma balança comercial desfavorável. Então a gente tem que entender que, para piorar a situação, havia um quadro de crise econômica. Então, esses são fatores lembrados no vestibular, que você pode encontrar no Enem, associados ao isolamento político e à impopularidade de Dom Pedro. Como houve abdicação, como houve essa renúncia e o fim do primeiro reinado, nós saberemos na nossa próxima aula. Um abraço, bons estudos e até daqui a pouco com o fim do primeiro reinado. É fácil, é fácil, é fácil. Caminho tranquilo, com todo o suporte que você precisa para ingressar na universidade, você encontra onde? www.aprendacerto.com.br. Custo mínimo. Sucesso aberto, pleno, garantido. O ingresso na universidade. Beleza? Um abraço e a gente se vê lá.